Guru Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Bidam Ujvalan Paratanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Guruncha Divya Bhagavat Primnoi Bija Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, a primeira parte do mantra, né, que eu começo com Guru Vabhishta Supurakam. Então, esse é o mantra específico para Srila Govinda Maharaj. E aí a tradução dele é: adoro os sagrados pés de lótus de sua divina graça, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, quem satisfaz perfeitamente os anseios mais profundos do seu divino mestre. Adornado com as bênçãos do Guru Varga, que é a sucessão discipular, Srila Govinda Maharaj é resplandecente, brilha resplandecentemente. Ele é versado em todas as conclusões dos Vedas, tanto as concebíveis, conhecidas, e as inconcebíveis e desconhecidas. Ele é o seguidor fiel da linha de sucessão de Srila Rupa Goswami. Sua bela personalidade divina se alimenta, né, se apracia com as melodias do amor puro, com a doçura do amor puro. Ele é o Guru do universo inteiro e o distribuidor da semente do amor divino ao Senhor Supremo. Jai Shri Gurudev Ki Jai. Então no final também eu vou ler a tradução da canção do final antes de colocar ela para tocar. Então eu queria só trazer assim um contexto, né, antes da gente começar a tentar entender as potências divinas do posicionamento dos planetas no mapa natal de Gurudeva. Eu acho que é importante a gente entender, né, quem ele é no sentido de o que aconteceu e os passatempos e uma parte da história de Gurudeva, assim, né? Então, contextualizando, no começo do século XX, né, 1900 e pouco, assim, 1910, 1912, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele é um grande sannyasi, um grande mestre, um grande filósofo que está restabelecendo a concepção Brahma Madhava Gaudiya Vaishnava. Então, é muito importante a gente entender que existem milhares de correntes filosóficas diferentes na Índia. E elas se dividem, e cada uma dessas divisões vai criando novas divisões. O que acontece? A gente tem, basicamente, três principais vertentes que a gente pode pensar assim, né? Três grandes divisões. E essa divisão, ela tem como um plano intermediário o shivaísmo. O que acontece?
A gente tem o budismo, que é o impersonalismo, e a gente tem o Vaishnavismo, que é o personalismo. E a gente tem o Shivaísmo como uma concepção que, dentre as vertentes no Shivaísmo, vão ter personalistas e impersonalistas. Então, quando a gente avalia, né, o grande Shankaracharya, que é uma das grandes forças, né, um Shaktiavesha Avatara do Senhor Shiva, então ele é uma potência do próprio Shiva que veio para estabelecer novamente a posição das escrituras védicas. Então, se a gente for pensar, né, o budismo rejeita os Vedas e criou as próprias escrituras baseadas nos Vedas. O Shivaísmo de Shankaracharya vem para restabelecer os Vedas. E dentro dos Vedas, os Vaishnavas adoram o Senhor Vishnu, dentro de uma categoria específica de relacionamento com essa forma divina de Vishnu, na forma de Narayana ou na forma de Krishna, e é aí onde entram várias divisões. Brahma Madhava Gaudiya Vaishnavismo é uma corrente Vaishnava, então adora Vishnu. Dentro da escola de Madhava Acharya, que é uma escola que vem de Brahma, que é o criador do universo. Então, a partir de Brahma, Brahma cria o universo e Brahma revela as escrituras sagradas. De Brahma, 4 grandes correntes se separam. Então, tem a corrente dos Kumaras, tem a corrente de Narada Muni, tem a corrente... eu não vou lembrar todas as 4, mas vão se dividindo essas 4. Os Kumaras, Narada Muni, os Saptarishis, já que eu lembro. Então a gente segue uma linha que vem de Brahma, passa por Madhava Acharya, chega em Chaitanya Mahaprabhu, de Chaitanya Mahaprabhu vem a partir de Srila Bhaktisiddhanta. Então Bhaktisiddhanta, assim, existem muitos mestres ainda dentro dessa corrente até chegar em Bhaktisiddhanta. Mas o mais próximo da gente, nesse sentido de corrente ininterrupta, porque Bhaktisiddhanta é discípulo de Gorakshora e ele é filho de Bhaktivinoda Thakur, que é discípulo de Jagannatha Dasa Babaji Maharaj. Então, trazendo isso para quem estruturou como uma escola filosófica com o modelo que a gente segue atualmente, é Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta, ele era o guru dos gurus. Porque quando ele abandonou esse mundo, os discípulos dele eram tão exaltados e tão elevados que a maioria deles se transformou em mestre espiritual. Um deles é Prabhupada, que veio para os Estados Unidos nos anos 60 e fundou a ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, tudo que a gente já ouviu falar praticamente de Hare Krishna vem de Prabhupada, por causa da cultura que ele levou para os Estados Unidos e depois se espalhou pelo mundo. Um outro, que é irmão espiritual de Prabhupada, mas que atuou como um Shiksha Guru, que é um mestre orientador, um mestre instrutor de Prabhupada, porque aí tem toda a história da vida de Prabhupada, que mostra como ele teve acesso a esse conhecimento filosófico, porque ele foi casado, ele teve vários filhos, e no fim da vida dele, ele assume uma posição de sannyas, né, que é uma pessoa completamente dedicada à vida espiritual, e vai para os Estados Unidos. O irmão espiritual dele, Srila Sridhara Maharaj, que é discípulo de Bhaktisiddhanta também, ele sempre viveu no ashram, ele sempre foi uma pessoa dedicada exclusivamente à prática espiritual. Ele também era extremamente exaltado, então ele vinha de uma família muito bem posicionada hierarquicamente e filosoficamente.
Ele era muito erudito, a gente também tem um mapa dele com o Lagna certinho, e é incrível, é um mapa assim, extraordinário, absolutamente extraordinário. E Srila Sridhara Maharaj funda essa escola que se chama Sri Chaitanya Saraswati Mata. E deixa como sucessor nessa escola, porque aí tem uma grande história nesse processo inteiro, que envolve Srila Prabhupada também, e é uma história muito linda. Mas para chegar logo em Gurudeva, Srila Sridhara Maharaj estabelece Srila Govinda Maharaj como sucessor dele, sendo que Gurudeva chegou no templo com 17 anos, numa situação muito engraçada e muito interessante, que eu acho que eu já contei trechos dela em outros momentos, mas até mesmo o dia em que Gurudeva chega no templo é um dia extremamente auspicioso de Nishinra Chaturdasi. Então Gurudeva chega no templo num dia extremamente importante, um marcador muito significativo assim da chegada dele no templo. E o templo era um lugar muito humilde, muito simples, e Gurudeva fala isso. Está num livrinho dele chamado Atados pelo Afeto. Então Gurudeva fala dos primeiros anos dele quando ele chegou no ashram. E era um lugar muito pequeno, ele fala era um lugar muito pequeno mesmo, era só uma sala, assim, um vão, de parede de barro, bambu e barro, com um telhado de palha, e aí tinha um bambu bem comprido com uma bandeira tremulando em cima. E aí ele fala, era um lugar muito simples, mas dentro desse lugar tão simples, tinha o rei mais resplendoroso que ele poderia imaginar, que era Srila Sridhara Maharaj, né, em questão de austeridade, conhecimento, dedicação. Então, a partir desse momento também acontece um desenvolvimento, né, a própria escola começa a crescer, porque a proposta de Srila Sridhara Maharaj era de ficar sozinho. Ele queria ficar sozinho, ele não queria criar nada, ele não queria um templo, ele não queria uma sociedade, ele não queria discípulos. Mas as pessoas chegaram e ele foi, ao longo do tempo, de acordo com a sinceridade delas, ele foi aceitando essas pessoas como discípulas dele, né? Então chegou o momento em que Gurudeva entra no templo, ele chega no templo e ele, pela própria energia dele, pela própria potência interna dele, ele já impressiona Srila Sridhara Maharaj. Assim, naquele primeiro momento ele já vê que é um menino que tem muitas qualidades, né? Muitas boas qualidades. E, e é interessante pensar, né, que Gurudeva vem de um lugar muito simples assim, muito simples. Na época em que ele nasceu lá, então era muito mais simples ainda. Então, tipo, uma vilazinha rural muito pequena, tipo, totalmente sem estrutura de nada, muito simples. E ele já era o pai dele, o pai de Gurudeva. Ele tinha o trabalho dele, né? Ele deveria ter algum trabalho braçal ali com agricultura, cuidando de vacas também, tudo. Assim, todo mundo planta alguma coisinha, cuida de alguma coisinha ali. E vida muito simples, vida rural mesmo, né? Só que esse pai de Gurudeva, ele era um cantor profissional de bhajans. Bhajans e kirtans são canções, e aí os bhajans contam histórias. Os kirtans também contam histórias, mas os kirtans geralmente são mais animados, são mais alegres. Os bhajans são mais introspectivos, são mais profundos, têm sentimentos mais densos. Então, o pai de Gurudeva era um cantor de bhajans. E ele era muito conhecido, ele era chamado para cantar nos festivais nas cidades vizinhas.
E o pai dele morre, ele ainda era muito jovem, assim, garoto mesmo. E uma pessoa vai chamar o pai dele para cantar no festival, sem saber que o pai dele tinha morrido. E acha Gurudeva lá e fica decepcionado porque não ia ter quem cantasse. E aí Gurudeva fala, né? Ele diz, não, eu posso ir cantar. Ele, mas como você pode cantar? Você nem conhece essas canções. Aí Gurudeva fala, eu conheço sim, eu ouvi o meu pai cantando. E aí ele canta. E aí essa pessoa fica impressionada, assim, com a profundidade de interpretação e sentimento que Gurudeva estava transmitindo com aquela canção. Eram canções muito, muito pesadas mesmo. Então ele começa a cantar e ele fica um pouco até conhecido, né? Até os 17 anos, quando ele vai para morar no templo. Então é uma faixa de tempo pequena. E nesse mesmo tempo, Gurudeva, ele assessora um médico homeopata. Então, na cultura indiana, o processo de aprendizagem, né, é Shravana Kirtana. Então, você ouve, você vê, e você aprende e você repete. Então, quando uma pessoa fica 10 anos acompanhando um médico diariamente, aquela pessoa se qualifica para ser um médico também. Então, Gurudeva era um aprendiz desse médico, desse lugarzinho, e ele cuidava desse postinho, né, do lugar onde as pessoas iam para conversar com esse médico. Então, Gurudeva tinha esse trabalho, né, de certa forma, já era a qualificação profissional que ele estava se dedicando. Só que ele fala, né, em frente a esse postinho tinha um campinho de futebol e ele gostava de ir jogar futebol lá no campinho. E, ao mesmo tempo, ele gostava muito de ir ouvir as palestras dos sannyasis que passavam por lá. E num determinado momento chegou um grupo de monges e ele se aproximou e ele se sentiu muito atraído, né, muito fascinado por aquelas pessoas e por aquelas palavras, por aqueles sentimentos, por aquela interpretação e relacionamento com a ideia da divindade. E ele começou a ir ouvir aquelas pessoas mais do que ir jogar futebol, e essas pessoas se aproximaram dele também, ficaram amigos e sugeriram para Gurudeva, né? Gaurendo, Gaurendo, Shri Gaurendo. Shri é o título já, né? É uma glorificação para Gurudeva, Gaurendo. Aí falaram com Gaurendo, né, com Gurudeva, assim, por que você não vem com a gente? Por que você não vem morar no templo com a gente? Porque eles estavam na vila coletando alimentos para levar para o templo para o festival de Nishinradeva. Então esses monges eles estavam visitando as casas das pessoas, falando sobre a consciência de Krishna e recebendo doações e juntando essas doações para o festival. E Gurudeva estava tão impressionado com a capacidade intelectual, com a sensibilidade, né, com a devoção dessas grandes almas, que na hora que eles chamaram Gurudeva para morar no templo, ele disse que ia. Ele disse, sim, é claro, eu vou com vocês. E quando ele falou que caiu a ficha dele, porque ele não podia ir para o templo. Ele cuidava da família dele, ele era o filho mais velho, o pai dele tinha morrido, ele cuidava dos irmãos dele, ele estava estudando para ser médico. Então, como é que ele falou que vai para o templo? Então, ele fica muito transtornado, porque ele é um Brahmane, ele vem de uma família de sacerdotes, de pessoas religiosas, e uma das coisas é que ele não mente, ele não pode mentir de jeito nenhum. E ele não tinha mentido nunca na vida. E ele não queria começar mentindo para os monges, para as pessoas santas.
Então ele fica alguns dias ainda pensando como é que ele vai fazer para não cumprir com a promessa, com a palavra que ele deu, né? Então, Gurudeva pensa, eu vou falar para eles que eu só posso ir se for hoje, eu só posso ir se for agora. E era justamente no dia que eles iam fazer uma cerimônia na vila para arrecadar mais alimentos e mais doações para levar de volta para o templo. Aí ele fala isso para os devotos e os devotos falam, tudo bem, a gente volta com você. E aí eles se dividiram. E no meio da noite, eles saíram de madrugada. Eles saíram porque eles tinham que ir andando e era longe, vários quilômetros. E no meio da noite eles atravessam um pedaço, né, porque na Bengala o rio Ganges ele se abre como a raiz de uma árvore. Então são centenas de afluentes, né, que não são afluentes, é o delta do Ganges. Então eles atravessam um desses galhos do delta do Ganges, um ou mais, assim, para poder chegar em Navadvip, que é o lugar onde está o templo de Sridhara Maharaj, Sri Chaitanya Saraswati Mata. E assim, de carro deu algumas horas, hein? De carro deu algumas horas de onde Gurudeva nasceu e foi criado para o templo. A gente foi visitar lá o lugar do nascimento de Gurudeva, né? E o lugar do nascimento de Srila Sridhara Maharaj também, que Gurudeva fez um templo lindo lá para Srila Sridhara Maharaj. E então, aí Gurudeva acaba tendo que ir para o templo, foge de casa, não avisa a ninguém e vai para o templo. E aí é engraçado, vão acontecer vários passatempos, porque ele é aceito no templo, ele fala com o Srilestara Maharaj, ele fica super feliz que chegou um garoto tão qualificado quanto Gurudeva no templo. E aí passam alguns dias e Gurudeva acaba encontrando com um tio dele, numa feira que ele estava indo coletar doações, e aí dá o maior rolo. Mas assim, o interessante da história é que Gurudeva, com 17 anos, ele encontra Srila Sridhara Maharaj e a partir desse momento, a vida dele mudou para sempre. A vida dele se transformou completamente e ele se torna, né, o grande pilar do pensamento Vaishnava que a gente tem hoje, com a interpretação mais profunda e mais doce que se pode ter da concepção da consciência de Krishna de uma maneira fidedigna, sem especulação e sem desvio. E faz 12 anos que Gurudeva abandonou o corpo, né? Hoje faz 12 anos. Então Júpiter deu uma volta completa desde que Gurudeva abandonou esse mundo. E ao mesmo tempo em que a gente vê que aqueles que tiveram associação e estavam firmes na fé através do contato com o Gurudeva, então a gente tem grandes mestres ainda vivos, né, e que estão dedicados a cuidar tanto dos discípulos de Gurudeva quanto dos próprios irmãos espirituais. E assim, é uma misericórdia muito grande que eles ainda estão nesse mundo e a gente consegue ter acesso a eles, né, pelo YouTube, pelos grupos de estudo, é incrível. E a gente vê também o quanto houve tanto desvio em vários aspectos. Então, Gurudeva falava muito isso, assim, tipo, a sinceridade, né? A sinceridade, a dedicação, o serviço vão manter vocês todos, né? Vocês, né? Conectados com essa corrente que chegou até a gente através de Gurudeva. Então, é muito
muito forte, muito intensa, assim, todos, Gurudeva chegou no ashram, né? Era só essa casinha. Ele assumiu a posição de sucessor com Srila Sridhara Maharaj ainda vivo. Porque quando os ocidentais começaram a chegar lá, Srila Sridhara Maharaj não queria saber dos ocidentais. E aí Gurudeva pede muito misericordiosamente pelos ocidentais, para que Srila Sridhara Maharaj aceitasse os ocidentais, porque eles estavam vindo com um desejo sincero de desenvolver, de se desenvolver espiritualmente, e a maioria desses ocidentais eram discípulos de Srila Prabhupada. E Prabhupada tinha sido um dos professores de Gurudeva também. Gurudeva estudou o Bhagavad Gita com Prabhupada. E Prabhupada era, tipo, muito querido por Srila Sridhara Maharaj. Então, Gurudeva fala, eles são discípulos de Srila Prabhupada, Srila Swami Maharaj. Você tem que aceitar eles. E aí Srila Sridhara Maharaj fala, eu não. Você é meu sucessor. Eu tô indo embora daqui a pouco. Se você quiser, você aceita eles e você já se torna o líder. Eu fico aqui e você é o Acharya. Então ainda teve um período da vida de Gurudeva, e isso é muito incrível. Um período da vida de Gurudeva em que Srila Sridhara Maharaj, o guru dele, ainda estava vivo e ele era o Acharya. Então, são coisas incríveis que aconteceram dentro desse processo, e isso é revolucionário. Nunca um guru vivo estabeleceu o sucessor enquanto ele estava aqui no mundo ainda. Então, isso já é uma reviravolta dentro do processo. E, assim, Gurudeva assumiu a posição administrativamente, mas Srila Maharaj continuava lá e ele era o foco, né? Ele era a grande presença dentro do templo. E a partir desse momento, Gurudeva começa a manifestar materialmente e misticamente templos ao redor do mundo. Ele cria uma guest house, né, uma casa para receber os devotos, muito incrível, é um prédiozinho e funciona, ele foi ampliado, hoje recebe centenas de pessoas, ele reformou todo o templo, ele criou, ele conseguiu adquirir misticamente, as pessoas ofereciam para ele pedaços de terra em cidades sagradas, e ele foi nas principais cidades sagradas da Índia. E ele estabeleceu templos do Shri Chaitanya Saraswati Mata lá. Então, assim, Jagannatha Puri é o lugar onde Mahaprabhu, no século XVI, escolheu para abandonar o corpo dele e passar os últimos 12 anos dele de vida de Mahaprabhu foi em Jagannatha Puri. Gurudeva estabeleceu um templo em Jagannatha Puri, perto do templo do Senhor Jagannatha. Gurudeva estabeleceu um templo em Vrindavana e estabeleceu um templo em Govardhana também. Isso sem contar todas as outras cidades da Índia, Calcutá, 2 templos em Calcutá. Então, vários templos. Teve um momento, e isso foi também 12 anos depois que ele se tornou Acharya, ele tem uma aula que ele fala, né? A lua, o sol nunca se põe sobre o Sri Chaitanya Saraswati Mata. Gurudeva declarou isso. Porque já tinham templos no mundo inteiro. Então, quando anoitecia num lugar, no outro lugar já estava amanhecendo e os devotos já estavam fazendo arati para as deidades. Então, o sol nunca se punha no Sri Chaitanya Saraswati Mata, e o tempo todo estava acontecendo um festival, um puja, uma aula, uma oferenda de alimento para as pessoas ou para as deidades.
E isso foi a realização de Srila Gurudeva. Então, a potência que Srila Sridhara Maharaj viu naquele garotinho lá de 17 anos, de espalhar pelo mundo inteiro a consciência de Krishna. Prabhupada já tinha feito isso. Prabhupada, em 10 anos, estabeleceu 100 templos ao redor do mundo. Gurudeva já pegou as pessoas sabendo o que são os Hare Krishna, mas a concepção, a camada, o refinamento filosófico e transcendental da concepção transmitida por Srila Sridhara Maharaj é muito sofisticada, é muito elevada, é muito romântica e é muito poética. Então, o que Prabhupada fez, ele destruiu a muralha da ignorância, do materialismo e do impersonalismo do Ocidente com a consciência de Krishna. E Gurudeva veio para colocar a alma dentro disso, colocar o afeto, colocar a doçura dentro desse novo universo, porque o Ocidente foi um novo universo para o Vaishnavismo na percepção tradicional, né? Prabhupada, ele veio enfrentar o Ocidente. Mas quando o Ocidente chegou na Índia, foi muito complicado, assim, tipo, os comentários, né, que Gurudeva faz e a forma como os próprios ocidentais se comportavam, né? Então, todos tiveram que ser educados e entender os protocolos e a forma, e eles já pensavam que eram avançados em vida espiritual. Então, foram muitas camadas que tiveram que ser dissolvidas através da misericórdia de Gurudeva, né? E aí a gente tem a oportunidade de ter acesso a tudo que ficou registrado das aulas de Gurudeva, dos livros, né? Desses vídeos que ainda foram feitos muitos vídeos com Gurudeva. Ele veio no Brasil, né? Eu não tive oportunidade de encontrar com ele, mas ele veio no Brasil 2 vezes. Então, é uma potência inigualável, assim, inigualável. Srila Sridhara Maharaj é uma potência inigualável também, numa outra forma, numa outra programação, né, numa outra configuração. E Gurudeva vem com essa energia própria dele, assim, de muita misericórdia e de muito afeto. Então, hoje poderia ser um dia triste, porque é o dia em que ele abandonou esse mundo e eu lembro perfeitamente desse dia e o que aconteceu no dia inteiro e nos dias seguintes a esse dia e como esse dia mudou a minha vida de novo e me colocou nesse lugar que eu tento fazer algum serviço, né? Eu tento agradecer a Gurudeva de uma maneira mais sincera, mais dedicada do que antes ainda, né? Eu sinto que enquanto ele estava vivo eu não me dediquei o suficiente. Então, agora pelo menos tentar satisfazer a vontade dele de distribuir o conhecimento transcendental de alguma maneira, né? Então, queria também, mais uma vez, aproveitar essa oportunidade para dizer que o grupo de estudos do Bhagavad Gita vai voltar. Nesse último sábado, eu tive também a bênção de estar com os devotos e fazer o estudo do capítulo 12, que fala justamente sobre Bhakti Yoga. Então, com os devotos, a gente fez uma leitura muito linda do capítulo 12, e isso trouxe mais
decisão e entusiasmo para voltar com os estudos de filosofia, separado dos estudos de astrologia. Então, criar mais um momento em que a gente pode se encontrar para falar sobre temas elevados, né? Essa é a meta, dedicar o máximo de tempo possível a esse processo. E aí eu sinto que, não em vão, no dia do encontro da gente de astrologia, a gente pode ter a oportunidade de falar sobre Gurudeva de uma maneira astrológica, né? Então, como não tem muita certeza do horário do nascimento de Gurudeva, então a gente fez uma estimativa, mas vamos dar uma olhada no posicionamento dos planetas e independente do Lagna. E depois a gente pode chegar no Lagna e tentar entender a partir de alguns carakas que, pela história de Gurudeva, a gente sabe que estão lá, né? Então, é interessante que o momento de falar sobre Gurudeva e sobre o mapa de Gurudeva acontece na entrada de Rahu em Áries e Ketu em Libra, e Gurudeva justamente tem Rahu em Áries e Ketu em Libra. E é bem significativo isso, porque a posição em graus de Rahu coloca ele em Bharani. E a gente já sabe que Bharani é um portal da vida e da morte, um portal que fala sobre a potência de Shakti Devi, a potência do feminino, que se manifesta de infinitas formas e se manifesta na forma da ilusão. O controlador dessa ilusão, de certa maneira, aquele que não que controla, mas aquele que pode revelar a ilusão, é Rahu. E Rahu está em Bharani com 16 graus. Isso coloca Rahu em Virgem no Navamsha, que é a posição onde ele fica exaltado quando a gente considera a exaltação de Rahu em Virgem e a exaltação de Ketu em Peixes, assim como a exaltação dele em Touro, de Rahu em Touro, e de Ketu em Escorpião. E ainda tem uma outra percepção, interpretação de Rahu como corregente de Aquário. Então, Rahu, nessa posição em Bharani, trazendo a ideia justamente de que Shristara Maharaj, ele tinha uma frase que eu gosto muito, mas que não é uma frase totalmente dele, né? Um pensamento que ele traz de Hegel, que fala sobre o Vaishnavismo, que fala sobre a concepção transcendental, né? Então isso é muito interessante também, porque Shristara Maharaj, ele era um filósofo, ele conhecia muito profundamente a filosofia ocidental também. Então, ele traz uma leitura védica de vários pensadores filósofos ocidentais, assim como vários filósofos ocidentais têm a base deles de estudo o conhecimento védico. E aí a gente vai ter Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger e vários outros. Hegel também, Kant, Nietzsche e Jung, muitos. Então, die to live, viver, morrer para viver. E isso é Bharani, porque Bharani é a morte e o renascimento constante, porque a própria Nakshatra carrega a energia e um tipo de regência, né, de Jamaraj, que é o irmão de Saturno, filho do Sol, que é o senhor da morte, é o que cuida de uma parte do julgamento. Porque enquanto Saturno julga a gente quando está vivo,
e vai dando para a gente o resultado das nossas ações enquanto a gente está vivo, Yamaraj dá esse resultado quando a gente morre, quando a gente abandona o corpo, direcionando, de certa forma, a gente para os planos correspondentes ao nosso karma. Pensando dessa maneira, Gurudeva tendo Rahu nesse lugar, a gente entendendo a mentalidade materialista como sendo um dos domínios de Rahu, a gente entende que Gurudeva tem a capacidade de atravessar a gente através desse portal da morte do ego para o nascimento da consciência. Então, já traz um significado muito profundo, muito interessante, assim, daria muito mais interpretação só desse Rahu, através do papel de Gurudeva de colocar mesmo aqueles que têm uma concepção demoníaca, que é Rahu, a serviço de Krishna. Então, a ideia de Nityananda, que é essa potência que se manifesta junto de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Nityananda é considerado o mestre espiritual original, porque ele prega Mahaprabhu, ele quer que as pessoas aceitem Mahaprabhu como um guru. Então, Nityananda está indo atrás das pessoas e pedindo para elas cantarem os santos nomes, pedindo para elas se refugiarem em Chaitanya. Nityananda inicia esse processo de distribuição dos nomes de Chaitanya Mahaprabhu, porque é Chaitanya que distribui os santos nomes de Krishna. Então, Nityananda é o caminho de acesso para chegar em Chaitanya. Gurudeva é o caminho de acesso para chegar em Chaitanya, para poder chegar em Krishna. Então, ele é esse Nityananda, esse mestre espiritual original. E Nityananda, ele pregava, assim como Mahaprabhu, para os mais caídos. A ideia é que a máxima misericórdia vem para os mais caídos, senão não é misericórdia. Então, quanto mais caído, maior é a misericórdia. E na era de Kali, Nityananda é esse que outorga a maior misericórdia, que é chegar aos pés de Chaitanya Mahaprabhu. Então, o que Gurudeva faz para continuar esse serviço de Nityananda é justamente colocar a gente em serviço, colocar toda a nossa predisposição egoísta de apropriação material, de satisfação dos nossos próprios desejos, ele direciona isso para o serviço. Então, tudo o que a gente faz pode ser oferecido para Krishna, desde que a gente faça os ajustes corretos e ofereça tudo com sinceridade, com o coração. Então, Gurudeva consegue dar serviço para qualquer um nessa plataforma tão elevada que é o serviço. Aí é onde a gente chega nas camadas mais sutis, né? O serviço a Shrimati Radharani em Goloka Vrindavana. A gente nem vai chegar nesse assunto. Então, vamos imaginar que Gurudeva já coloca a gente dentro do Lila de Mahaprabhu, o que é mais do que suficiente para a gente, assim. Já dá uma capacidade de alcançar boa associação num nível que a gente não consegue nem compreender. Então, só o fato da gente ter acesso à história, às aulas, ao conhecimento que foi deixado por Srila Gurudeva, por Srila Prabhupada, por Srila Sridhara Maharaj, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, isso já é incompreensível para a existência da gente. Se a gente se dedicasse só a isso, já garantia o máximo sucesso da nossa vida material.
Mas a gente tem muitos outros assuntos, né, para ocupar a mente da gente, e acaba negligenciando um pouco, bastante, né, a vida espiritual. Cada pessoa dentro do seu próprio nível de autoexigência, né? Então, aí, assim, a gente poderia ficar só nisso, né? Mas só para trazer uma outra posição, né, do eixo Ketu. Ketu está em Swati. Swati é regida por Arro. Então é um lugar onde Ketu atua muito bem, dando resultados espirituais. Por quê? Porque a gente entende que Ketu é um planeta que fala sobre a espiritualidade, porque ele está olhando para dentro dele, ele está procurando pelo coração dele. Ele não está recebendo os estímulos da visão, da audição, do paladar, do olfato. Ele só está recebendo estímulo da própria sensibilidade e da capacidade dele de se refugiar no próprio coração. Então, Ketu fala sobre moksha. Moksha é a liberação, mas a liberação, para quem está ocupado em serviço, não é a meta última. A gente não quer largar o serviço. A gente quer consciência do serviço. Então, o Rahu, ao invés de dar moksha, ele dá o serviço, ele dá o seva. E o seva que, eu falei Rahu, né, Ketu. O seva que Ketu dá nessa posição, na cúspide de Libra, é um serviço com as outras pessoas, porque de uma certa maneira, pelo Kala Purusha, Libra fala sobre os grupos, fala sobre os relacionamentos, fala sobre viagens. Ketu aí estabelece da segurança, dessa capacidade de distribuir a liberação e a espiritualidade. Ketu, no Navamsha, vai para Peixes, onde ele dá moksha, porque é o signo de moksha. Então já fala sobre essa exaltação que ele traz do Navamsha. Então, são muitas nuances que a gente poderia acabar aprofundando, observando a associação com os outros planetas. E, assim, como eu consigo visualizar a voz de Gurudeva, a gesticulação, os movimentos, né? Tipo, um pouco da refugência dele, o mapa apresenta muito dessa imagem. Então, é legal, depois eu vou compartilhar com todo mundo. Quem quiser assistir algum trechinho de um vídeo de Gurudeva vai conseguir entender isso com mais profundidade, né? Gurudeva tem a lua em Gêmeos, só que a lua dele tá em Punarvasu, com 28 graus. Punarvasu, ela é a própria ideia da luz depois da tempestade. Então, Gurudeva, ele vem como o nascer do sol, mesmo depois das piores trevas possíveis da existência, da nossa existência, né? Então, enquanto a gente está na mais completa ignorância, mergulhado no oceano da ilusão, Gurudeva vem como o sol que sobe no horizonte e traz a direção pela qual a gente pode se salvar. Então, Punarvasu é aquele que é bom de novo e quantas vezes for necessário ser bom. Isso é Gurudeva. Gurudeva é
aquele que não, né, não consegue, né, ele não tem a natureza de negar as bênçãos dele para ninguém. Então, mesmo que a pessoa tivesse cometido algum erro, algum karma, alguma ofensa, ainda assim Gurudeva ia conseguir fazer um ajuste, disciplinar aquela pessoa e orientar ela para que ela pudesse se salvar daquele pecado que ela causou. Ele não ia simplesmente condenar a pessoa e pedir para ela tipo desaparecer e se afastar. Ele ia tentar salvar aquela pessoa de alguma maneira. Então, a ideia desse sentimento maternal de Gurudeva de trazer uma esperança, de trazer um novo dia, trazer uma nova vida, né? E a capacidade de transmitir isso, de expandir isso em todas as direções. Porque no Navamsha é um Gaja Keshari. Peraí. Acho que não. Não é um Gaja Keshari. Eu estava me confundindo com o mapa de Shleshdhara Maharaj. Não. Mas mesmo assim, forma um Vargotama. Porque a Lua está em Gêmeos no Navamsha também. Então, eu acho que a gente já adiantou bastante aqui no mapa de Gurudeva. Eu queria saber se a Parama ou a Ananda querem fazer algum comentário. E aí eu posso falar mais sobre Gurudeva ainda quando a gente for começar o grupo de estudos do Bhagavad Gita. E a gente fala um pouco agora sobre as efemérides. O que que acha? Eu acho que a gente pode ir para as efemérides, porque tem bastante coisa para você falar. E como você disse, quando for fazer o estudo do Bhagavad Gita, a gente retoma com o Gurudeva, né? Beleza. Beleza, que aí eu consigo fazer o ajuste do Lagna direitinho. Nossa, é bem bonito falar de Gurudeva hoje também, porque Júpiter entrou em peixes finalmente, a gente já pode começar por aí, se você quiser. Massa. O guru Pronto. dele está em peixe, Goro? Oi? O guru de Gurudeva, Júpiter. Tá em touro. Ah, Tá em touro, tá em Rohini. No Pada uau, 2. muito, Retrógrado. uau, tá Shakta. Aí ele também é Vargotama. Tá em touro também no Navamsha. Então ele tem... é isso. Gurudeva tem a Lua e Júpiter Vargotama. E o Lagna Vargotama se for o Tarashada mesmo. Que é isso que a gente vai confirmar depois. Brilho e glória. E então, vamos lá. As efemérides desses dias, né? Não é a efeméride de hoje, é a efeméride desses dias. Então, aconteceram vários movimentos, porque alguns planetas são bem rápidos mesmo, eu não lembro se a gente chegou a comentar sobre Mercúrio em Áries, eu acho que não. Vamos começar, como a Parama falou, por Júpiter, né? Que Júpiter tá com 0 grau, ele acabou de entrar, tipo, acabou de entrar. Ele tá com minutos, ele tá com 8 minutos dentro de peixes. Isso gera alguns efeitos muito interessantes, né? Primeiro porque a dignidade de Júpiter vai crescendo à medida em que ele foi se afastando de Capricórnio, porque ele estava debilitado em Capricórnio, mas ao mesmo tempo a debilidade estava anulada, era um Nitya Bangaraja Yoga por causa de Saturno. Quando Júpiter entra em Aquário, é aquela energia que a gente falou bastante do Kumbha Mela, porque revela toda essa misericórdia que as grandes almas têm pelas almas condicionadas
Então, todo o humanitarismo, o desapego, a transcendência de Aquário, com o trânsito de Júpiter, o mestre espiritual Brihaspati, faz com que essas grandes almas, os yogis místicos, distribuam o conhecimento transcendental. A gente teve esse período de Júpiter dentro de Aquário, várias situações complicadas, mas tudo praticamente por causa ainda do resultado de Saturno em Capricórnio, porque ele não está aliviando. Mas, ao mesmo tempo, Júpiter deu vários alívios dentro de Aquário, e um deles foi com a vacina da Covid, que conseguiu trazer para a gente agora, que ele entrou em peixes, um alívio, né? A gente está conseguindo voltar um pouco à vida social de novo e a ter contato com os outros seres humanos de uma forma física, material, né? Então, agora com Júpiter em Aquário, a dignidade dele cresce ainda mais, né? Ele adquire uma dignidade maior. Por quê? Porque é o próprio signo dele. E é aí onde entram algumas coisas bastante interessantes. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar a minha tela aqui, mas Júpiter, ele entra em peixes no Pada 4 de Purvabhadrapada, que é um Pushkarnavamsha. Então, o que a gente tem aí? Esse Pada manda Júpiter para Câncer, no Navamsha. Então, ao mesmo tempo que Júpiter entra em peixes, que é a exaltação dele, porque ele rege, no Navamsha ele vai para a máxima exaltação, que é em Câncer. Então, esse Pada, esse momento de Júpiter, agora, no comecinho de peixes, é um momento incrível, extremamente lindo, que pode dar resultados muito auspiciosos. Beleza. Ainda é Purvabhadrapada, que é regida por Júpiter. Então a gente tem um Pada que manda Júpiter para a máxima exaltação dele no Navamsha, numa nakshatra que é regida por Júpiter, dentro de um signo que é regido por Júpiter. Isso vai durar alguns dias, mas é um momento incrível que só acontece a cada 12 anos. Então, assim, a gente já conhece Júpiter, a gente já falou bastante sobre ele, a gente sabe a importância de Júpiter no mapa de qualquer pessoa. Não interessa qual é o lagna da pessoa, nem qual é o regente do lagna da pessoa. Júpiter pode ser um maraka, pode ser um planeta tipo que vai causar a morte daquela pessoa. Mesmo assim, ele é o mais benéfico de todos os planetas. E se ele tiver que dar bons resultados, os bons resultados dele vão fazer a pessoa avançar espiritualmente. Então, esse momento específico é uma janela da gente poder, tipo, pedir para o nosso próprio coração, para ter desejo de desenvolver vida espiritual. Não é pedir nada para Deus, é pedir misericórdia para nossa própria mente, assim, para que a mente alivie um pouquinho, para que a gente possa se dedicar à vida espiritual, para que a gente possa assumir uma responsabilidade de salvar a nossa própria alma. Porque o que Gurudeva e o que os gurus fazem é sacrificar a própria vida espiritual pelos outros. Porque todo o tempo que ele poderia estar dedicando a si mesmo, ele está dedicando aos outros. Então, o quanto ele poderia estar dentro do próprio processo dele, ele está dando para as outras pessoas. Então, é o quanto a gente vê na vida dessas grandes almas. Prabhupada, quando estava indo para os Estados Unidos,
Ele teve 4 infartos no navio. Ele estava no navio, e ele tipo era um velhinho, e ele teve os infartos indo para fazer o serviço dele, e ele fez. Então, assim, imagina o nível de sacrifício, o nível de austeridade. Prabhupada usava uns paninhos fininhos enrolados no corpo, e ele chegou no inverno em Nova York. Como é que ele não morreu, véio? É incrível. O Gurudeva passou, sei lá, quase 20 anos com problemas de saúde, problema respiratório, diabetes. Então, é a coisa, né, que fala o fogo, né? O guru, ele é como uma fogueira. E ele assume queimar o nosso karma. Mas a gente tem que assumir a responsabilidade de não mandar mais karma para o guru, dele não ter que ficar queimando o nosso karma, queimando os nossos pecados, né? A gente tem que ter misericórdia do sofrimento que o físico, que o guru passa, de ter que assumir tanta dor, de ter que assumir tanta coisa egoísta, né, dos discípulos. Então, quando a gente vai ver 99% dos problemas da vida espiritual, né, dentro da sociedade religiosa, é ego, é posição, é briga pessoal entre os devotos, não é relacionada à vida espiritual, não é relacionada às escrituras, não é dificuldade de entender um verso ou dificuldade de aprender a fazer alguma coisa, não. É ego, é disputa pessoal. Então, Purva Bhadrapada, que é regida por Aja Ekapada, que é uma forma de Shiva, é uma forma de Rudra. Então, assim, é uma forma de austeridade e destruição. Rudra é destruição, e ele está fazendo austeridade para adquirir poder, para destruir. Então, assim, o que é que Júpiter, o que é que Brihaspati quer destruir? O que é que ele vai destruir agora que ele entrou dentro de Peixes, que é a própria casa dele? Ele quer destruir a falsa concepção materialista e egoísta que ainda resta dentro da gente, para que a gente possa, de uma maneira definitiva, se dedicar à vida espiritual. Porque o próximo passo, o próximo passo de Júpiter é dentro de Uttara Bhadrapada, que também é regida por uma força de Shiva. Porque eu até tenho um gráfico, eu vou passar esse gráfico no outro grupo de estudos, que fala sobre as expansões. E Shiva não é diferente de Krishna, mas não Krishna de Vrindavana. É Krishna como a suprema personalidade de Deus, numa forma que se expande em Rudra, se expande em Anantashesha, se expande em Balarama. Então, essa forma ela vai se expandindo, e aí vai se expandir em Mahavishnu, vai se expandir em Aniruddha, Pradyumna e em várias outras formas. Mas mesmo essa forma de Shiva, que é a Hirbudania, que é a serpente das profundezas, que também é a Anantashesha, Sheshanaga, a serpente que sustenta o universo e sustenta Narayan, sustenta essa forma de Vishnu, que dos poros do corpo dela nascem todos os universos, e depois dentro desses universos tem uma outra forma de Vishnu, sobre uma outra forma de Anantashesha. Então, essa serpente, que é a própria energia de Uttara Bhadrapada, que está nas profundezas do oceano da existência, vai jogar
esse Júpiter, né, quando ele entrar em Uttarabhadrapada, ele vai jogar a gente dentro desse lugar, a gente vai mergulhar profundamente na realidade da alma. Isso é possível para quem quiser mergulhar. Para quem não quiser mergulhar, vai acabar absorvendo outros efeitos de Júpiter benéfico em peixes. Pode dar vários efeitos. Vai que a pessoa tem peixes na casa 11. Vai realizar os desejos. Vai que a pessoa tem peixes na casa 5. Pode ter filho. Aí a pessoa tem peixes na casa 4. Vai, tipo, conseguir imóveis, vai, tipo, reformar a casa, vai mudar de casa, talvez. Então, outra coisa é o nível de emotividade. Uma emotividade compassiva, de certa forma, né? Porque Júpiter vai adquirir essas qualidades, essas características líquidas. Só que o elemento de Júpiter é éter, é etéreo. Então, o lugar onde esse líquido ele vai performar não tem definição ou limite. Então, é uma capacidade infinita de se expandir. Se expandir através das emoções. Alcançar o outro através das emoções. Então, Júpiter, agora, para quem tem alguma prática espiritual, para quem tem alguma fé, para quem tem alguma devoção, vai trazer ainda mais compaixão e desejo de orientar, na medida da capacidade de cada um, aqueles que estiverem próximos e sofrendo. Então, é um posicionamento muito benéfico para Júpiter, muito bom. E assim, a ideia é que isso vai salvar o ano, porque a gente não vai ter um ano fácil. Esse ano não é fácil, nem vai ser fácil até o final do ano. Então, esse posicionamento de Júpiter pode trazer uma bênção, uma luz, uma misericórdia de que acredite na prosperidade, acredite na forma mais benéfica e misericordiosa de Deus que cuida, né? Tipo, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, nada me faltará. Então, a gente tem que confiar, né, para ter uma fé firme. Então, agora a gente tem um upgradezinho nessa capacidade de fé, já que Júpiter está se estabelecendo com mais dignidade dentro do seu próprio signo, nesse pada tão poderoso para ele. Nenhum outro planeta fica tão exaltado nesse pada dos 108 padas quanto Júpiter. Esse é o lugar. E parece ser um lugar complicado, porque é Purvabhadra. Purvabhadra é muito difícil. Mas Purvabhadra é difícil porque a gente tem que tomar uma decisão. Se a decisão for uma decisão espiritual, o resultado é muito mais benéfico, porque já está jogando a gente dentro de uma camada que deveria ser mais sutil. Peixes, né? O fim de um ciclo. Então, quer falar alguma coisa, Parama? Agora não, segue aí, vamos lá. Tem muita coisa sobre o trânsito de Júpiter, a gente vai voltar várias vezes nesse assunto, enfim, mas agora são 9h30 já, senão a gente não vai conseguir falar tudo. Beleza. Então, rapidinho também, né? De certa forma que a gente tem o Sol com 29 graus dentro de Peixes, aquele Gandanta de saída Vargotama. Então, assim, o Sol também está em Peixes no Navamsha. Então, assim, é um posicionamento extremamente poderoso para a mudança. Então,
o desejo talvez seja de não mudar. É como se algo tivesse aparecido ontem e antes de ontem que precisa ser resolvido, precisa ser desapegado, precisa transcender e a gente não quer largar. A gente não quer olhar para isso. E aí vai passar. Amanhã o Sol entra em Áries. Gandanta Vargotama de novo. E isso é que é muito maluco, né? Porque também são 2 padas dentro dos 108 padas que dá Vargotama igual. Como igual? É o último pada de peixes que manda para peixes no Navamsha. E é o primeiro pada de Áries que manda para Áries no Navamsha. E isso dá Vargotama nas nakshatras também. Porque o último pada, esses últimos minutos, né, de peixes, manda para Revati. Então é Revati mandando para Revati. E Ashwini mandando para Ashwini. No primeiro pada. Então, assim, é uma força muito grande, é um nó cego, porque Gandanta é nó. Nesse lugar é um nó cego. É um nó assim, tipo, difícil de você, tipo, você sente ele, mas se brincar ele passa pelo buraco da agulha, de tão esticado que ele tá. Então, é um momento em que a gente tem que realmente buscar lá no fundo do coração da gente aonde está o nosso brilho, aonde está a nossa verdade, aonde está o lugar da nossa sinceridade. E a partir desse eixo, a partir dessa direção, a gente entrar, e aí, pô, eu acho muito legal isso, porque a gente fez isso no ano passado também, a gente praticamente veio numa contagem regressiva para o Sol e para Marte, da entrada dele em Áries, em Ashwini. Por quê? Porque o Sol fica exaltado. A máxima exaltação do Sol é em Áries. Então, assim, o Sol está agora no lugar. É como, de novo, é como o portal, né? É como a gente está olhando. Eu fiz uma analogia engraçada hoje sobre isso, como se fosse como é que chama? Um redemoinho de uma pia, né? Tipo um ralo. Vai descer, vai atravessar e vai ter outra coisa do outro lado. Então, é uma outra realidade. A gente não pode ter medo desse vórtice, dessa singularidade, né? Desse desconhecido, desse intangível. A gente não pode se preocupar com isso. A gente tem que atravessar isso. Então, esse é o lugar onde o Sol está agora, nesse instante, de hoje para amanhã. Daqui a 3 dias, ele sai do Gandanta. E aí, esse efeito, se a gente não tiver resolvido, ele vai atravessar o ano inteiro e ele vai se apresentar nos outros Gandantas ainda. Porque todos os Gandantas no Navamsha vão para o mesmo lugar. Então, como a gente pode encerrar esses ciclos kármicos, né? Como é que a gente pode entender que o que está acontecendo agora é um fechamento de um ciclo kármico sincronizado com o Navamsha, com a plataforma sutil, com os méritos espirituais. Então é um linkzinho que é um interruptor. Se a gente mantém ligado ou desligado, é a nossa escolha. Mas a gente também tem que lembrar de manter da forma correta. Então não adianta, tipo, eu despertei para a consciência hoje, aí daqui a pouco dorme. No outro dia não despertou para a consciência de novo, então não adiantou. Tem que despertar para a consciência todo dia. E lembrar todos os dias daquilo que realmente precisa ser feito, da vibração que precisa emanar, da forma pela qual a gente precisa se colocar no serviço e entender que cada
movimento da gente tem um significado e pode resultar em algo benéfico para as outras pessoas, né? Então, é bem interessante observar essa outra sincronicidade de hoje no encontro da gente. A gente está nessa virada, né, de ano astral. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre o Sol? Não? Beleza. Aqui, Então a gente... estou preparando um post sobre o Sol, justamente, estava vendo sobre Barani, e é muito isso que você estava falando sobre ser um portal e ser uma força de, enfim, de contato entre os mundos, uma ponte, uma possibilidade de, é isso, de interação entre os mundos. É bem bonito isso. E o sol nesse lugar, né, que é a própria alma da gente. É como se a gente tivesse uma oportunidade de entrar em contato, de atravessar esse portal, de trazer coisas de lá, de reconhecer coisas na nossa própria natureza. Eu acho muito auspicioso. Sim, total. Bem massa. Então, aí nisso a gente falou sobre peixes. Saturno, ele está andando no movimento direto dele. Ele já está desacelerando, ele está com 28 graus em Capricórnio. Só que até para frear, Saturno é lento. Então ele freando, ele entra dentro de Aquário até estacionar com 1 grau e poucos minutos. E aí ele vem no movimento retrógrado dele e volta para dentro de Capricórnio. Então ainda dá mais de 2 semanas para a gente falar desse movimento dele direto indo para Aquário. Por quê? Porque ele continua endanista, ele continua no mesmo pada, inclusive, que a gente falou da última vez. Então, as mudanças não são tão circunstanciais a partir do posicionamento de Saturno, e mais, ele vai acabar, vai demorar ainda, hein? Dia 30 ele entra em Aquário. Dia 30 ele entra em Aquário, beleza. Quer dizer assim, vai demorar até para ele receber olhares. Até para ele receber driste, vai demorar ainda. Então, assim, a potência de Saturno tá muito dura, né? Tá muito pura, tá muito concentrada, assim, a forma como ele tá atuando. E continua atuando, né? E aí a gente tem em Aquário, a gente teve anteriormente e já comentado a entrada de Vênus, e agora a gente teve essa semana passada, no final de semana, a entrada de Marte. Então é interessante. Por quê? Porque Marte ainda está em danista. Quando ele estava em danista dentro de Capricórnio, ele estava na máxima dignidade dele, porque o lugar onde Marte fica mais exaltado é dentro de Capricórnio. E assim como Júpiter, dentro desse pada de Purva Bhadrapada em Peixes, ele rege a Nakshatra, ele vai para um pada exaltado no Navamsha e ele rege o signo, no caso de Júpiter. No caso de Marte, ele saiu do signo onde ele estava mais exaltado e entrou em Aquário, onde ele não sabe muito bem como agir, mas ele está em danista, que ele rege danista. Então, de uma certa forma, é uma posição estranha para ele, mas que pela Nakshatra, ele sabe o que fazer.
porque ele já vinha fazendo isso, né? Ele já vinha com essa energia. E nesse pada onde Marte está agora, ele vai para Escorpião no Navamsha. Então, ele está num signo que não é tão favorável, porque é um signo regido por um planeta que ele não é tão amigo, que é Saturno, ele não é amigo de Saturno, mas, por causa desse pada nessa nakshatra, ele adquire uma dignidade, ele adquire uma força, ele adquire uma potência. E aí a gente entende Dhanista como a estrela do ritmo, a estrela que fala sobre a frequência de expansão e pulsação e manifestação do universo e da realidade de todas as coisas. Então, Dhanista mostra, ela coloca, né, ela dá a possibilidade da gente se sincronizar com o ritmo da manifestação das coisas. Marte é o planeta da força, é o planeta da independência, da coragem, do desejo. Então, qual é o desejo? Entendendo também que pelo Kala Purusha Kundali, que aí Áries vai para o ascendente, Aquário é a casa 11, que é a casa dos desejos. Então, qual é esse desejo de Marte? O que é que Marte está querendo manifestar dentro de Dhanista, dentro de Aquário, né? O que é que ele vem buscando como o resultado do que ele fez em Capricórnio, que pelo Kala Purusha é a casa 10, a casa do trabalho. Então, ele sai do ritmo de produção, que é Capricórnio, e a casa 10, então é criar, produzir, agir ritmicamente como uma fábrica, como um modelo industrial. Entra dentro de Aquário, essa mesma potência rítmica, essa mesma potência apaixonada, essa mesma potência de desejo, intensificada, né? Porque Marte é fogo. A Terra apaga o fogo. O vento alimenta o fogo. Então, em Aquário, esse fogo ele pode se espalhar, ele pode crescer, o desejo pode crescer. Então, qual é o cuidado, né? Qual é a forma pela qual a gente pode ajustar esse fogo? É bem difícil a partir da conjunção que está acontecendo dentro de Aquário. Por quê? Porque quem está lá é Vênus. E Vênus é um planeta praticamente antagônico a Marte. Vênus carrega a água, carrega os sentimentos, carrega desejo também, carrega os prazeres, o desfrute material, a própria beleza, a estética. Em Aquário, na casa 11, ele vai expandir essa capacidade de buscar pelos desejos e pela satisfação material. Então, a polarização disso é entender que, na realidade, Vênus é o planeta do afeto, do amor e da devoção. O planeta da espiritualidade. O planeta que fala sobre essa energia mística da vida. Então a gente pode, através da associação de Marte e Vênus, ao invés de focar no egoísmo e nos prazeres individuais e hedonistas, entendendo Aquário, colocar isso expandido em um desejo de satisfação, evolução e espiritualidade para todas as pessoas. Porque quando a gente olha e Vênus, ele está em Chata-bicha, que é regida por Arro. Mas Chata-bicha fala sobre esse ciclo de nascimentos e mortes, esse lugar que é também, né, representado por um círculo vazio. Então, é como um buraco negro, né? De certa forma, é o lugar
que fala sobre as memórias de vidas passadas, tem uma conexão ainda com ancestralidade, tem uma conexão com poderes místicos, tem uma conexão com um conhecimento oculto e uma capacidade de cura também. Porque uma das maiores causas, se não a principal, de todas as nossas doenças, patologias, é reação psicossomática. E aí a gente tem que acreditar que a forma que a gente tem para se curar de um problema que não tem definição material, um problema psicossomático, é justamente através da nossa prática espiritual de destruir os nossos condicionamentos maléficos. Então, Chata Bicha fala sobre essa cura que destrói essa repetição de eventos negativos, de características, né, de sanskaras. É o lugar onde os sanskaras se partem, onde eles são destruídos, né? Então a gente falou sobre isso quando o Sol estava passando por Chatabicha, eu acho. Tinha alguma coisa, algum planeta passou sobre Chatabicha, eu lembro que a gente falou sobre isso. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre Marte e Vênus? O Goura, Diz aí. eu tenho aqui hoje Júpiter ingressa em Peixe, certo? Certo. Dia 29, Saturno ingressa em Aquário. Isso. E dia 30, esse dia 30 é bem importante, porque Vênus e Júpiter formam uma conjunção exata a 3 graus de Peixes. E a eclipse solar se dá a 16 graus de Áries. Então Sim. é um dia Sim, assim sim. bem. O gráfico, desculpa cortar, o gráfico entre Júpiter e Vênus começa 29 e vai até dia 1º, pega 3 dias. Uau! Então, a gente vai falar sobre isso quando tiver mais próximo, ainda dá 2 semanas até a gente chegar nesse assunto, mas valeu por lembrar, Prabhu. Oi? Desculpa, tem um comentário sobre o Driste, que é o seguinte: Rahu está mandando o Driste para Capricórnio. Antes era Saturno que estava mandando o Driste para Rahu, e agora é Rahu que está mandando o Driste para Saturno. Tudo bem, ele vai sair no final do mês, dia 30, para Búfalo, né? Não é 29. Mas depois ele volta para Capricórnio e em julho, se não me engano, e Rahu vai continuar olhando para ele. Então, acho que vale a pena em algum momento a gente voltar nesse assunto. Sim. Esse Driste de Rahu começou ontem, né? Isso. Não. Tava mandando quando tava em Touro. Rahu em Áries manda para Sagitário. Não manda para Então, Capricórnio. desculpa, então é Saturno que vai aspectar Rahu quando ele entrar em Quando Aquário. Isso. Isso. É isso. É isso. Quando o Desculpa, Rahu entrar em Aquário, ele manda para Arahu. foi mal, foi mal. Tudo certo. Então, só como o É Prabhu que falou, os dristes dos nodos é 5 e 9, né? é isso. É isso. Então, o Rahu estava mandando o driste dele até 2 dias atrás. Aí agora ele parou. A gente falou sobre o Sol, a gente falou sobre Júpiter, e aí eu fiz aquele comentário sobre Saturno, mas aí a gente vai fazer de novo semana que vem, que ele vai estar mais próximo de Aquário. Aí a gente pega um pouquinho mais de Saturno em Aquário antes de ele ficar retrógrado. Eu acho que a gente fez bastante comentários sobre a entrada de Rahu e Ketu em Libra nas semanas anteriores. Quer fazer algum comentário, Parama?
Não, Goura, não. Acho que a gente vai voltar nesse assunto muitas vezes ainda durante esses 18 meses. Acho que um comentário importante, assim, é que, como o movimento é retrógrado, em Achuíne, Irahu está terminando uma história. Então, o que eu tenho visto que está, assim, repetido, né, em várias observações, é esse encerramento de ciclo. Então, é isso, olhar em que casa que está rolando e tentar imaginar os aspectos, prever os aspectos possíveis, considerando que Irahu é imprevisível também. Pronto. Então, só que fazendo a observação de que Rahu agora acabou de entrar em Áries através de crítica pelos 30 graus. Então, daqui a 1 ano e meio ele vai atravessar a Achuíne. A observação que a Parama fez é o seguinte: com a entrada de Rahu em Áries, ele já vai ativar muitos karmas de fechamento de ciclos que vão se estender por esse 1 ano e meio inteiro. Então é como se acender o painel inteiro agora com um monte de luzinha piscando de coisas que vão se resolver ou podem se resolver dentro de 1 ano e meio para não se repetir nunca mais na existência da alma. Porque há a possibilidade de se livrar de um ciclo inteiro, que é o fechamento das 12 casas a partir dos nodos. Beleza. Isso acontece algumas vezes na vida da gente, mas poucas vezes a gente tem consciência da passagem dos nodos sobre, no caso, Rahu, sobre Áries. Então, isso é um fechamento de ciclo muito significativo. Muito. A gente pode aproveitar isso para resolver muita coisa conscientemente e através do conhecimento transcendental para discernir o que é favorável e o que é desfavorável, para poder aceitar e rejeitar aquilo que é para a nossa evolução espiritual. Então, como a Parama falou, né, a gente vai ter um bom tempo para falar sobre essas mudanças mais importantes que aconteceram agora. Então, aconteceu uma mudança há 2 dias atrás, que a gente vai ter 1 ano e meio para falar sobre elas. Aconteceu a mudança agora de Júpiter, que a gente vai ter 1 ano para falar sobre isso. E aí vai ter um movimento de Saturno que vai voltar depois para Capricórnio, mas a coisa que a gente já falou e a gente vai repetir ainda nas próximas semanas é a importância desses eclipses que vão acontecer agora, justamente sobre Áries e Libra. E o que isso significa de uma maneira generalizada e o que isso significa de uma maneira específica para cada um. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo da gente ter tido esse encontro hoje. Peço desculpa da gente não ter conseguido se falar na semana passada e estou organizando bastante coisa para a gente fazer nas próximas semanas e nos próximos meses, coisas bem legais, bem interessantes. Diversificar também aquilo que a gente está oferecendo, né? Então, além do grupo de estudo, ter mais material no Instagram, montar outras redes de distribuição de informação, dar uma atenção um pouco maior para o YouTube também. Então, várias coisas vão começar a acontecer a partir desse movimento agora do Sol entrando dentro de Áries e aproveitando esse portal muito maluco que vai ser aberto através desses eclipses. Então, eu quero agradecer pela oportunidade da gente ter se encontrado num dia tão feliz e tão auspicioso, tão significativo quanto o dia de hoje. Então, assim, que todas as glórias, todos os méritos sejam para Shila Gurudeva,
que a gente possa realmente, de todo o coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso afeto, agradecer pela possibilidade de ter se encontrado nessa vida. É misericórdia de Gurudeva, não tem dúvida alguma a respeito disso. Eu não ia estar vivo hoje se não fosse por Gurudeva. E se eu tivesse vivo hoje, ia ser numa condição completamente diferente da que eu estou. Então, assim, o fato de eu ter consciência a respeito de mim mesmo, da minha alma e do objetivo da minha existência é uma bênção de Gurudeva. Então, qualquer coisa que aconteça através da transmissão da energia através do meu corpo é misericórdia de Gurudeva também. Todas as minhas falhas são minha culpa, mas todos os méritos são para Gurudeva. Então, Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Eu quero agradecer a presença de vocês, que a gente possa se ver ainda muito mais vezes e trocar muito mais informações. Eu vou colocar a canção de Anilo Premadana para tocar e eu vou primeiro ler a tradução, vou colocar a canção. Espero que todo mundo fique bem, espero que todo mundo fique em paz e que logo mais a gente vai se encontrar para conversar de novo. Então, na realidade, essa canção ela se chama Viraha Giti e ela foi escrita por Srila Narottam Das Thakur. Então, é em espanhol, algumas palavras são meio estranhas de traduzir, mas eu vou tentar. Então, essa grande personalidade que distribuiu o tesouro de Prema Bhakti, que estava tão cheio de compaixão, onde encontraremos uma personalidade semelhante a Srila Srinivasacharya? Onde estão os salvadores das almas caídas? Onde estão meu Swarupa Damodara e onde está Rupa Goswami e Sanatana Goswami? Onde se encontrará Raghunatha Dasa Goswami? Onde estão meu Raghunatha Bhatta e Gopal Bhatta Goswami? Onde falarei agora com Krishna Das Kaviraj? Rapidamente, todos foram reunir-se com o Senhor Gouranga, o grande dançarino. Para alcançar essa personalidade tão perfeita, Shri Chaitanya, só posso esmagar a minha cabeça contra a rocha da angústia na separação. Todos marcharam juntos para os seus próprios passatempos. Narottama Das Thakur diz, incapaz de obter a associação deles, eu simplesmente me ponho a chorar. Jai Shri Narottama Das Thakur Ki Jai. Aí a canção é essa aqui, ó.